Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que é como a plataforma entende que esse vídeo ele tem relevância e assim vai compartilhar para mais pessoas. E compartilhe você também a mensagem de Cristo, não a mensagem minha ou de homens, mas a mensagem de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas. E antes de entrarmos no assunto do vídeo, vamos orar e pedir que Deus venha nos iluminar com o entendimento que vem somente dele. Feche seus olhos, amém? Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, reconhecendo que nada podemos fazer e que nós precisamos desesperadamente do alimento que vem somente de ti. Fala conosco, Pai, nos usa, Pai, para entender a tua palavra e colocá-la em prática. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, Filho e desse Espírito Santo de Deus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre viver para agradar a Deus e não aos homens. Vocês repararam o quanto a nossa sociedade mudou? Principalmente as pessoas que têm de 30 anos a mais. O quanto aquilo que nós falamos é perigoso hoje. O quanto as pessoas estão se importando com a opinião dos outros. O quanto as pessoas estão importando com aquilo que os outros acham a respeito dela, e tudo se tornou politicamente correto. Então falar de religião se tornou um perigo, falar de política se tornou um perigo, porque dependendo do que você fala, de como você manifesta a sua opinião, você pode até receber um processo por isso. Então a nossa sociedade ela está envolta hoje em esse espírito que busca sempre a aprovação do outro, busca agradar as pessoas. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? O apóstolo Paulo vai nos falar lá na primeira carta que ele escreveu para a Galácia, e por isso o nome chama Livro de Gálatas, né, que ele escreveu aos Gálatas. A partir do capítulo 1, ele vai discorrer sobre esse tema rapidamente. Vamos ler. Então a palavra de Deus nos fala o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus, Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Amém, meus irmãos? Vamos ler somente até aqui, mas eu te aconselho e te encorajo a ler todo o livro de Gálatas em casa, que é um livro tremendo. Então aqui Paulo, a partir do versículo 10, ele está fazendo uma pergunta. Acaso eu vivo para agradar a homens? Estou buscando a aprovação de homens? Ou vivo para agradar a Deus? Diante da pergunta que Paulo fez a si mesmo, eu te faço essa pergunta. Você tem vivido para agradar a homens ou para agradar a Deus? Faça essa pequena reflexão. E é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele, no versículo 10, ele traz um parâmetro, ele traz uma palavra que nos mostra que em determinado tempo da sua vida, ele também buscou a aprovação das pessoas, ele também buscou viver para agradar as pessoas. No versículo 10, ele fala o seguinte: ainda busco eu agradar as pessoas, ou seja, essa palavra ainda nos mostra que em determinado tempo ele buscou agradar as pessoas. Mas a partir do momento que ele conhece a Cristo, por isso que eu li um pouco mais adiante, que Deus revela Cristo para Paulo, a partir daquele momento a vida dele muda. Tanto que ele passa de Saulo para Paulo, ou seja, ele encontra a sua verdadeira identidade. E a partir daquele momento ele para de buscar agradar as pessoas, por isso ele tinha usado aquela palavra ainda, porque ele buscava sim viver de acordo com os padrões da sociedade da época. Mas a partir do momento então que ele tem Cristo como revelação, ele para de buscar essas coisas terrenas e começa a buscar agradar somente a Deus.
Por isso ele fala que tudo é perda. Ele considera tudo perda, se comparado à glória de Cristo. E a partir daquele momento, Paulo ele deixa de se preocupar com o que as pessoas acham, com o que as pessoas pensam, com a sua própria reputação. Ele só quer agradar e fazer a vontade de Deus. E é tão interessante que nos versículos seguintes que nós lemos aqui, ele traz alguns exemplos de quando ele estava no judaísmo. E ele começa a fazer uma série de comparações, né? Eu era superior aos outros, no zelo com a lei, com as tradições, eu era melhor. Ou seja, o que isso nos mostra? Sempre quando existe, meus irmãos, se você quer saber, Felipe, como que eu sei se eu tenho buscado a aprovação das pessoas, se eu tenho buscado viver para agradar as pessoas? Faça esse exercício. Comece a reparar se existe muita comparação na sua vida. Se você frequentemente se comparar, mas o irmão tem um carro melhor que o meu, mas tal pessoa no trabalho recebe mais do que eu, foi promovida antes de mim. Ah, mas tal pessoa Deus abençoou mais do que eu e eu faço mais na obra. Isso tudo é comparação. Quando existe esse parâmetro de comparação, você está se comparando a outras pessoas, por isso Paulo fala, eu era superior a outros. Essa fala, eu era superior a outros, nos mostra uma comparação, onde Paulo se colocava como superior e as pessoas que ele estava se comparando estavam em um lugar inferior. Então, quando existe essa comparação, significa que você está buscando a aprovação, a aceitação das pessoas. Ou seja, quando você se compara demais, significa que a sua identidade ainda não está firmada em Cristo e você quer que as pessoas te aceitem pelo que você faz. E deixa eu te contar uma coisa, não importa o que você faz, nada pode surpreender a Deus. Nem você e nem eu não tenho nada de bom para oferecer a Deus. E Deus não espera nada disso de mim. O que Deus espera de mim? Um coração verdadeiramente entregue a Ele. Ou seja, não importa o seu carro, o seu emprego, o quanto você estuda, o seu conhecimento. É bom buscar essas coisas até certo ponto. Mas nada disso impressiona a Deus. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida de santidade, uma vida de obediência. Certo? Então, quando você se compara demais, significa que você ainda está buscando agradar as pessoas. Como Paulo buscava, na época que ele faz essa comparação, né? Quando ele se converteu, de fato, a Cristo, né? Passou a ser igreja, e quando ele buscava as tradições da lei no judaísmo. Ele buscava a aprovação e agradar as pessoas. Mas então, quando Cristo abre os olhos de Paulo, ele passa a não se importar mais. Então, Paulo é perseguido, Paulo é açoitado, Paulo é naufragado, Paulo é preso, e nada disso importa, porque a vontade de Paulo passou, e ele só queria a partir daquele momento agradar a Deus. E eu quero trazer um exemplo que também está no livro de Gálatas, para ilustrar melhor tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, no livro de Gálatas, mas agora no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então esse exemplo aqui, meus irmãos, eu acho assim maravilhoso, porque ele está falando do apóstolo Pedro, uma pessoa que andou com Cristo, que aprendeu intimamente com Cristo e era um dos íntimos de Cristo. E mostra uma falha. Por que eu acho maravilhoso? Porque mostra que todas as pessoas que tiveram privilégio, os profetas, os heróis da fé, eram seres humanos que também eram falhos. Mas eles tinham uma coisa, eles buscavam de fato agradar a Deus. Quando eles erravam, eles reconheciam, às vezes eram exortados, às vezes tinham consequências,
mas eles se arrependiam e retornavam para o caminho. Então qual que é a situação aqui? Pedro, ele estava com os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus de nascimento. Então somos nós, a igreja. Por isso que Paulo é o apóstolo dos gentios, porque ele se dedicou a pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus, certo? Então Pedro estava comendo com eles. Porém, existia um preconceito muito grande entre os judeus contra os gentios, porque o povo de Israel, os judeus, eles tinham que somente eles tinham direito, né, de se chegar a Deus, por ser o povo escolhido de Deus e ser a menina dos olhos de Deus. Então, Pedro estava comendo com eles, e quando chegou alguns judeus da parte de Tiago, também um apóstolo, Pedro ficou com vergonha, se levantou e foi para o outro lado, para o outro time. Paulo observou tudo isso. Só que se Paulo tivesse buscando agradar pessoas ainda, ele ia ser politicamente correto, ia fazer vista grossa, ia fazer aquele meio de campo ali, ia deixar por isso mesmo. Mas como Paulo já havia sido transformado e não buscava mais agradar pessoas, ele se levantou no meio de todos e corrigiu Pedro. E falou: ei, a sua conduta está errada. Quando os judeus não estavam aqui, você estava com os gentios. Mas agora que eles chegaram para se mostrar importante, diferente, você se afasta deles? Ou seja, você está buscando agradar a quem? As pessoas ou a Deus? Esse é o exemplo perfeito para ilustrar isso, meus irmãos. E diante disso, quem nós temos buscado agradar? Quando nós presenciamos algo errado na nossa igreja, algo errado na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, a gente tem medo do que o chefe vai falar, do que o pastor vai falar, do que o irmão vai falar ou vai pensar, ou a gente confronta porque é o certo a se fazer? Você tem buscado agradar a quem? Por quê, meus irmãos? Quando você não busca agradar as pessoas, você vai perder. Às vezes você vai perder pessoas, perder trabalhos, perder círculos sociais. Mas o que isso importa comparado à glória de Cristo? Por isso, meus irmãos, eu encorajo vocês: não vivam para agradar a homens, mas vivam para agradar a Deus. Se posicione, independente do que seja, e busquem agradar somente a Ele. Que esse vídeo tenha te alcançado, que a graça te acompanhe, e um grande abraço.